Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes digitais. Sejam todos bem-vindos. Trabalho de vibração em paz. Hoje, então, quem vai administrar a palestra vai ser a nossa querida amiga a Ana Cristina Santos. Também fará a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e trará a mensagem. A prece inicial e a prece final, Cláudio Abidante. E a vibração dos passes é Marcelo Volê, eu mesmo. Então, vamos fechando os nossos olhos, nos encontrando com Cristo, que sempre traz toda uma energia construtiva, nos libertando da preguiça, do sono, dos acontecimentos, porque somos filhos do mesmo Pai. E Ele nos ensina como Deus nos ama. Então nós vamos sentindo esse amor de Deus. Vamos trazendo cada vez mais essa fortaleza que Ele também nos ensinou. Essa construção do reino dos céus dentro de si mesmo. E assim, então, nessa atmosfera que foi feita, nós vamos acompanhando agora o Cláudio para a prece inicial. Vamos continuando com os olhos fechados, elevando o pensamento a Jesus. Vamos pedir a Ele o que viemos buscar. Senhor, estamos aqui presente mais uma vez, pedindo perdão. E pedimos também que nos abençoe, nos fortifique, e que a espiritualidade amiga envolva a palestrante dessa noite e nos dê o entendimento de suas palavras e que possamos colocar em prática. Que assim seja. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e ilumine as minhas palavras. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Pedi e obtereis, itens 9 e 11. A prece é uma invocação. Por ela nos pomos em relação mental com o ser a quem nos dirigimos. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. As que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus. Pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos que o vêm sustentar nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Ele adquire, assim, a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto quando dele se afastou. Assim também pode desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. A mensagem é do livro Vida Feliz, do nosso querido Divaldo, pelo espírito de Joana de Ângeles. Um pouco de silêncio interior te fará muito bem. A afobação desgastante, as preocupações contínuas, os sobressaltos, diminuem as resistências morais. Indispensável que te reserves tempo emocional para o teu refazimento, teu silêncio interior. Ora sem palavras e acalma-te, deixando as ideias fluírem com espontaneidade, recompondo as paisagens emocional e nervosa a fim de prosseguires na luta.
Nesses instantes, encontra-te contigo mesmo e experimenta o júbilo de te amares, cuidando de ti e renovando-te, a fim de que nenhum mal permaneça contigo. Bem, o nosso tema hoje são as palavras de vida eterna. E quando eu li esse capítulo, eu fiquei pensando que palavras são essas, onde elas estão. E a primeira coisa que me veio foi o Evangelho, porque nele estão contidas as palavras que Jesus nos disse e que são as palavras que nós precisamos para ouvir, precisamos ouvir para a gente seguir rumo àquilo que é melhor para nós, que é o que Deus reserva, né, a nossa vida eterna. Então, Jesus nos deixou esse manancial de palavras como o melhor guia de vida. E aí eu pensei quantas vezes eu já li, reli alguns textos, alguma parte do Evangelho, até que eu realmente conseguisse compreender. Porque eu acho que, bom, pelo menos eu tenho, mas a gente tem dificuldade de adaptar para as nossas vidas, para o dia a dia, aquilo que a gente lê no Evangelho. E isso porque a forma como a gente encara os nossos desafios e as nossas provas acabam nos cegando o entendimento. Quando a gente não aceita, quando a gente se revolta, quando a gente se sente injustiçado, a gente simplesmente esquece tudo aquilo que a gente leu, aprendeu, ouviu no Evangelho. Isso porque nós ainda somos muito imperfeitos. A gente ainda tem os sentimentos de orgulho, de egoísmo, de teimosia. Então, por vezes, a gente consegue seguir os passos de Jesus e outras vezes a gente sai totalmente desse rumo, quando a gente explode, fica nervoso, estoura. Enfim, aí parece que a gente não aprendeu nada, né? Depois a gente até se arrepende, mas na hora é assim. E Jesus, com os seus exemplos de paciência, de compreensão, de compaixão, ele também espera que a gente tenha sempre uma palavra amorosa para com o próximo, assim como ele sempre teve. Jesus sempre tinha boas palavras. E como é que nós vamos proferir boas palavras se a gente não ouvir boas palavras, se a gente não se alimentar dessas palavras? É aquele ditado que diz: a boca fala do que está cheio o coração. Então é isso, né? E aí Jesus, na sua misericórdia e nos conhecendo, sabendo tanto das nossas limitações, ele não nos deixou só as palavras, mas os seus exemplos práticos, digamos, para ser bem didáticas as suas lições. E para mim, um dos exemplos, dentre tantos, que me ajuda muito, é o retirar-se em oração. Jesus fazia isso. Ele se afastava, silenciava, orava e conversava com Deus. Então, ele nos ensinou a fazer isso. Porque naquele momento era só ele e Deus. Então, ele levava os seus pensamentos, a sua vibração. E assim, Jesus não precisava fazer isso, né? Ele já era um ser elevado. Então, ele não precisava desse momento para falar com Deus. Por isso, ele nos ensinava a fazer, nos exemplificava, porque nós precisamos. E aí, ele se sintonizava com Deus para ouvir as suas palavras. Então, para mim, o melhor meio de ouvir as palavras de vida eterna, que são as palavras de Deus, as palavras do Evangelho, e aprender com elas, para guardar na mente, para usar essas palavras boas com os nossos irmãos, com o próximo, é através do silenciar e orar. Se a gente se habituar a ter momentos de silêncio com Deus diariamente, a gente vai estar sempre numa sintonia maior, sempre mais abertos para receber as mensagens dele, para ouvir as palavras dele. E aí Deus pode usar de outros meios para falar conosco. Às vezes é um conhecido, alguém que nos diz alguma coisa que nos põe para refletir, às vezes nos dá uma luz de alguma coisa que a gente precisa resolver, então vem uma palavra que nos auxilia.
Às vezes é um estranho, alguma situação que se passa e a gente ouve e reflete sobre aquele sentimento e faz a gente despertar os nossos valores. Muitas vezes nas situações mais comuns. E aí eu queria contar para vocês uma situação que eu vivi, que me marcou muito, que uma vez eu estava no farol, parei com o carro no farol, e aí veio um garotinho de uns 12 anos, vendendo paçoquinha. Era R$1, mas eu não tinha nenhuma moeda para comprar a paçoquinha. E aí eu disse para ele que eu não tinha, que se eu tivesse, compraria. E ele ficou na janela me olhando e disse, nossa, como você parece a minha mãe. Eu falei, é mesmo? Pareço? Ele disse, muito. E aí ele pegou uma paçoquinha, jogou pelo vidro no meu colo e falou, essa é para você. E saiu para a calçada, sorrindo, o farol já estava abrindo, e eu agradeci e saí com o carro. E aí eu fiquei pensando naquilo que ele disse, de eu parecer a mãe dele, e refleti como eu realmente poderia ser a mãe daquele menino no farol. Podia ser um filho meu ali, naquela condição, naquele farol. Então, Deus a todo momento nos faz viver o Evangelho. Lendo ou não, a todo momento a gente vive situações, ouve palavras que são o próprio Evangelho vivo e que nos dá a oportunidade de agir conforme Jesus, de praticar o que Ele nos ensinou. Mas o que é preciso para isso? O que a gente tem que fazer para estar ouvir essas palavras, se perceber? É a sintonia. Então, se de alguma forma eu não estivesse naquele momento em sintonia, talvez eu pegasse aquele doce, comesse, falasse, ai, que bom, que delícia, ganhei um doce, que menino legal. Mas, naquele momento, eu fiquei refletindo sobre aquela simples situação, porque eu estava em sintonia. E é essa sintonia que eu falei, que vem pelo silenciar e orar. Jesus dizia, retira-te para o teu aposento, sozinho, silencia, ora e você ouvirá a Deus. O Pai falará com você. Às vezes até é no mesmo momento. A gente ouve já na hora alguma inspiração. E às vezes, se a gente estiver realmente atento e vigilante, vai ser em situações das mais aleatórias, como essa que aconteceu comigo. Deus quer falar com a gente o tempo todo. Aliás, Ele fala, a gente é que não ouve. E Ele fala também através dos nossos mentores, dos amigos espirituais que estão sempre ao nosso lado, querendo nos inspirar, querendo nos ajudar. Mas como a gente não se propõe a ouvir, não está nessa sintonia, a gente acaba fazendo más escolhas, falando que não deve, e aí criando sofrimento para nós e para os outros. Se a gente não se bloqueasse, a gente receberia toda essa ajuda, toda essa inspiração, mas a gente se fecha por falta de estar nessa sintonia. Muitas vezes a gente se propõe a estar assim, a gente acorda bem, sai de casa positivo, pensando só em coisas boas. Mas se a gente não estiver vigilante, ao primeiro contratempo, vai tudo por água abaixo, né? Aí a gente já briga, já estoura, já a energia vai embora, boas vibrações vai lá para o pé, e o nosso campo vibratório fica bem longe de Deus, dos nossos mentores. Que ficam sempre ali do nosso lado, esperando a gente se recuperar, esperando a gente voltar novamente. E aí, muitas vezes, a gente demora muito nessa distância. A gente fica afastado muito tempo e eles estão ali, tentando nos ajudar. E quando a gente volta a estabelecer essa comunicação, essa sintonia, quando a gente ora, quando a gente chama novamente por Deus, é como se acendesse uma luz na escuridão. A gente sente mais paz, vem a clareza de ideias, vem a fé, vem a serenidade, e aí a gente consegue enxergar saída para os problemas, a gente consegue enfrentar as dificuldades com paz, com força. Agora, se a gente
mesmo distante de Deus, mesmo que a gente se afaste, Ele não se afasta da gente. Eles continuam, os nossos amigos continuam ao nosso lado, nos auxiliando, continuam nos protegendo. Imagine quando a gente está em sintonia. Às vezes a gente vive alguma situação, quase um problema, e a gente diz, que sorte, né? Por pouco, ou foi quase. E, na verdade, nunca é sorte. Sempre são as bênçãos de Deus nos protegendo. Então, se a gente estiver nessa sintonia, quanto mais a gente vai receber de bênçãos. Eu vi um vídeo no YouTube do programa Pinga Fogo com o Chico, e nesse programa ele conta lá no início que quando ele sentiu vontade de psicografar romances, ele falou com o Emmanuel que ele gostaria. E o Emmanuel disse para ele que ele precisaria ter muita concentração e muita serenidade para psicografar romances. E naquela época o Chico cuidava das crianças da família, e eram 14 crianças sob a responsabilidade dele. Então, nas palavras dele, ele tinha a mente atormentada e não conseguiria manter essa serenidade necessária. Então, passados alguns anos, novamente, as coisas um pouco mais tranquilas, ele voltou a falar com o Emmanuel. E o Emmanuel disse para ele que ele, então, teria que ter 1 hora por dia de concentração e oração e mais 1 hora para psicografar. E o Chico, disciplinado como era, assim o fez. E a gente tem aí esse tanto de psicografias, de romances para a gente estudar. Agora, vejamos que, se ao Chico foi pedido 1 hora de concentração e de oração, o que será de nós se a gente não tiver alguns momentos a sós com Deus, se a gente não silenciar e orar? Claro que o Chico tinha um propósito, mas para nós alcançarmos o mínimo de conexão com Deus, a gente precisa ter esse tempo. Qualquer tempo. Porque qualquer tempo, por menor que seja com Deus, já vai nos elevar em muito. Esse é o canal que Deus deixou para a gente se comunicar com Ele, a oração. Então, a gente tem que aproveitar esse canal. E as palavras que a gente ouve e fala o tempo todo, elas influenciam diretamente nas nossas vibrações e na maneira como a gente influencia as pessoas ao nosso redor. Tem um experimento que foi feito com a água por um pesquisador japonês chamado Masaru Emoto. Eu acredito que algumas pessoas já devam ter visto. Ele expôs água a músicas clássicas e vibrações de palavras positivas e outra água a vibrações negativas, palavras pesadas, músicas pesadas. E aí ele congelou essas águas e observou no microscópio a formação dos cristais de gelos nelas, em ambas. E na água exposta às vibrações positivas, os cristais que se formavam eram lindos, com desenhos, formatos muito bonitos. E na negativa não formavam formatos, eram borrões, tudo misturado, sem brilho. E aí o nosso corpo é composto, em média, por 70% de água. Então, com esse experimento, ele conseguiu nos mostrar como as palavras que a gente diz, que a gente ouve, influenciam no nosso corpo, no nosso organismo, ou na saúde, ou na doença. Então, se nós nos retirarmos todos os dias no silêncio das nossas preces, por alguns minutos que seja, ou que seja para ler o Evangelho, melhor ainda se for para fazer o Evangelho no lar, como a gente sempre ouve aqui nas explicações, o bem que ele nos traz, a gente vai conseguir se manter nessa conexão com Deus, a gente vai conseguir ouvir o que a espiritualidade tem para nos dizer, os nossos mentores, os nossos amigos, e que são sempre palavras para fortalecer a nossa caminhada, para nos dar ânimo, coragem para seguir. Vai encher o nosso coração de boas palavras, boas vibrações, para que a gente consiga proferir essas boas palavras, para que a gente possa levar
palavras de alta vibração para quem está ao nosso redor. Então é isso, meus amigos, que todos nós possamos encontrar tempo para silenciar, orar e vigiar, para que a gente não se perca das palavras de Deus, para que a gente cada vez mais possa ouvi-las e receber o amparo que todos nós necessitamos e que os nossos amigos estão sempre aí ao nosso lado para nos dar. Deus, sendo um Pai tão amoroso, Ele fala conosco em tempo real e integral. Basta que a gente queira ouvi-lo. Muito obrigada a todos e que Jesus nos abençoe. Vamos todos nós fechando os nossos olhos, descansando o braço direito sobre a perna direita, o braço esquerdo sobre a perna esquerda, com as palmas viradas para cima. Eleva o teu pensamento então a esse Cristo. Traga tudo que você já sabe do Evangelho, conversando com Cristo. Sinta-se bem perto dele, ao lado, como já foi uma história tão valorosa desses dias. Todas as mudanças benéficas que já foi feita, quantos perdãos, tudo que nosso Pai gosta, que Jesus veio nos ensinar. Entra nessa vibração. Vamos pedindo também para os mentores da Casa de Paz e Amor, coordenado pelo Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides Barçanufo, que possa nos envolver, trazendo tantos mentores, as servas de Maria, as servas de Clara, os franciscanos, que vão nos envolvendo, mas junto com os nossos mentores aqui presentes. É um grande símbolo de energia que vai se aproximando. Vamos pedindo então aos médiuns que se prepararam desde essa noite, que possa se colocar numa posição de receptação de energia. E mentores também vindo do Hospital Alvorada, juntos com psiquistas, que aqui na casa faz grandes trabalhos, com o Dr. Inácio Ferreira, também com o professor Dante, trazendo todo um equilíbrio para que nós possamos agir a nossa mente junto com o coração. Uma energia vem chegando até nós, formando uma grande nebulosa, vai espargindo luz e raios de luzes vão envolvendo os médiuns ao seu redor, ao seu entorno, uma luminosidade ímpar, e os caminhos em cada fileira vai se colocando uma luz. Junto a cada mentor começa então esse passe misto, ao mesmo tempo tirando qualquer pensamento negativo e doando energia boa que nós tantos recebemos aqui no Paz e Amor. Então essa luz entra no nosso coronário, pelo alto da cabeça, fazendo todo esse equilíbrio, alimentando e energizando os neurônios, criando novas sinapses, indo para o frontal, na testa, bem no centro, entre os olhos, energizando,
organizando o hipotálamo, que é o nosso grande general, descendo para o laríngeo, na altura da garganta, a tireoide sendo equilibrada, a hipófise, que tem toda essa química endócrina dentro de nós, e esse conjunto faz com que tenhamos paz no pensamento, palavras de agradecimento, de entusiasmo, trazendo tanta luz às nossas vidas. E essa energia tão doada agora vai descendo para o nosso cardíaco, bem na altura do coração, onde doamos aos nossos amigos, companheiros do lado esquerdo, do lado direito, da frente, de trás, todos nós formando uma energia única. Alguns que necessitam mais vai recebendo, outros que tem para doar é doado. Cada um então equilibrando essa energia de todo o salão. Vamos sentindo isso. Qualquer dificuldade, imagina o Cristo te dando passe, ou o próprio Jesus da Galileia, por onde andou, bem no Rio Jordão, depois de ser batizado, passando pela Samaria, em volta ao mar Mediterrâneo. Pensa nessa, sente-se isso, essa ligação, e essa energia vai fortificando um centro de força do lado esquerdo do corpo, trazendo bem perto do baço, descendo para o gástrico, na altura do estômago. O esplênico é completado, que é o lado esquerdo, como se fosse uma bateria, e vai descendo essa luz agora para o genésico, o baixo ventre. Essa energia vai aumentando, vai descendo pelas pernas, passando pelas plantas dos pés, subindo pela parte posterior das pernas, indo até a região do básico, e vai fortificando esse básico, bem no cóccix. E ela vai tomando uma proporção bem mais forte, iluminando, subindo a coluna vertebral, vértebra a vértebra, passando pelo humeral, os nossos ombros, e indo até o bulbo, bem atrás do pescoço, na nuca. E assim, uma forte iluminação acontece. Os caravaneiros fraternos vem pegando agora como se fosse o nosso perispírito ou os nossos pensamentos, e vamos até o nosso lar. Põe na nossa mente aonde moramos. E esses caravaneiros fraternos entram sempre com essa luz, tirando todos os miás, os desconfortos, a discórdia, limpando aonde moramos todo cômodo. Se porventura alguém em dificuldade, que possa ser acolhido por esses mentores. Vamos também agora ao local onde trabalhamos, uma energia única entre colaboradores, junto com aqueles que patrocinam o trabalho, seus empregadores, que possa ter um entendimento, um equilíbrio, uma organização, sempre com aquele objetivo: disciplina, hierarquias, amor,
equilíbrio, mas todos colocando na mesa a sua opinião, para que possa ter essa organização equilibrada na hora de execução. Se porventura estamos procurando uma outra ocupação, que possa esses mentores nos orientar, trazendo todo esse caminho, porque Deus trabalha incessantemente, criando, e assim é o que Ele nos quer. Faz parte da lei de Deus. Por isso vamos nos situar e entrar nessa corrente vibratória do trabalho, do amor. Voltamos aqui para esse salão nobre, onde uma iluminação tão grande nos envolve, aquecendo a todos, mesmo nesse frio, em cada centro de força, ou na face, ou no coração, nas mãos. E é nessa condição que nós elevamos nosso pensamento às urnas lá na frente, primeiramente a dos encarnados, a cada papel escrito. Uma equipe vai sendo estudada, planejando tudo, um trabalho de caridade, um trabalho limpo, aonde aquele vai receber tantas bênçãos. É uma oportunidade para quem escreveu, aquele que vai ser ajudado, mas a espiritualidade fala que para eles é uma bênção, porque eles vão poder promover a caridade. Vamos agora então elevar o nosso pensamento às urnas dos desencarnados, que é comum sentirmos saudades, chorarmos, e do lado de lá é festa pelos anos de dedicação, de trabalho, de educação, de amor, de conquistas, muitas vezes algumas falhas, e se levanta e anda, como sempre. Por isso que é um momento de festa, um momento de encontrar aqueles parentes ou amigos e os mentores, e refletir de tudo que se passou. É tão completo que Deus nos proporcionou, que se nós pensarmos, encheríamos o nosso coração de energia e os olhos de lágrima. E essa luz vai envolvendo a todos nós, e nós vamos agradecendo toda essa bênção. E é a hora agora da magnetização das águas, que vai acontecer com a nossa querida Vera Tiocola. Queridos amigos, vamos continuar nesse ambiente de paz, essa luz toda que nos envolve, esses amigos espirituais nos envolvendo. E agora chegam também os farmacêuticos, os médicos, que vão trabalhar a nossa água. Eles trazem o medicamento necessário para cada um de nós. E, por favor, pensem naquele tratamento que você está precisando, junto com a medicação, que ele dá colocar também mais paz de espírito, mais tranquilidade nas horas que nós ficamos desequilibrados. Esse medicamento, além
do tratamento específico, ele tratará também desses nossos equilíbrios que temos que ter, como foi dito na palestra de hoje, para que possamos estar tranquilos para evoluir. E esses farmacêuticos, esses biólogos, químicos, estão trabalhando nessas águas, colocando essas energias brilhantes que carregam toda essa medicação que nós falamos agora. E agora, irmãos, esses farmacêuticos nos envolvem com carinho nessa luz extrema que contra esse salão, nos abraçam carinhosamente e nos trazem carinho para que nós possamos continuar a caminhada nessa semana. Vamos agradecer, queridos amigos, a Jesus por esses amigos estarem aqui trabalhando conosco, nos trazendo tanto carinho e tanto tratamento. Que Jesus nos abençoe, que assim seja. Senhor, chegamos ao final de mais um trabalho. Agradecemos a oportunidade que nos foi dada. Agradecemos a todos os mentores da Casa de Paz e Amor. Agradecemos aos nossos mentores individuais e pedimos a eles que nos proteja, nos ilumine o nosso lar, a nossa família, proteja o nosso trabalho e que estejamos aqui na semana que vem para o próximo trabalho. Que Jesus abençoe vocês, que assim seja. Bom, nos recados finais, sempre nós orientamos a fazer o Evangelho do Lar, porque o Evangelho do Lar, além de dar uma energia, uma purificação aonde nós moramos, né? Abrir a casa a esses mentores, é um momento também onde nós absorvemos um pouco mais de paz, de equilíbrio, alimentar um pouco para não ter discórdia, os momentos de preocupações. Então, tudo isso acontece, né, no nosso dia a dia, nessa vida material, né? E a partir do Evangelho do Lar, nós vamos nos espiritualizando um pouco mais. E é só simplesinho, né? Chico ficou uma hora, né, que se falou todo dia, para poder escrever 440 livros e artigos, né? Como a Ana falou muito bem hoje. A gente é só 15 a 20 minutos, uma vez por semana. Aquele mesmo horário, aquele mesmo dia, porque os nossos mentores também têm muito o que fazer, né? Então não adianta ficar querendo fazer qualquer hora, né? Porque também desequilibra. Então tem que ser aquele mesmo horário, né? Escolham num domingo, às 10 da noite, né? 22 horas, vai ser aquele mesmo domingo às 22 horas. Abra-se o Evangelho, quer fazer o Pai Nosso, faz o que você quiser, abre o Evangelho, lê o Evangelho, né? Põe uma aguinha, pede para fluidificação. A gente faz toda vez aqui, então é fácil de aprender. E aí, pede harmonia no seu lar. É um momento de vocês. Não é para trabalhar para os outros, ou para outra casa, ou para o mundo. É aquele momento de fortificar vocês. Vocês sendo fortificados, você ajuda bastante a esse equilíbrio de energia desse planeta tão lindo que nós moramos. Tá bom? Muita paz e até quinta-feira que vem.